Land of Dreams. Land of Dreams. É bem interessante esse filme. Land of Dreams. Land of Dreams é um filme feito por uma dupla de cineastas iranianos. Esse filme é muito louco. Olha só os elementos. A dupla de iranianos, Shirin Nestar e Shoja Azari, é um casal iraniano, em que eles vão filmar, adaptar um roteiro de Jean-Claude Carrier, que foi um colaborador de longa data de Luiz Buñuel. O Buñuel, um dos papas aí do cinema surrealista, Luiz Buñuel, o Jean-Claude Carrier, que falece. Inclusive, o filme é uma homenagem póstuma. Morre em 2020 ou 2021 o Jean-Claude Carrier. E é interessante que esse filme acompanha uma recenseadora do US Census Bureau. Vamos ver aqui alguns fotogramas. Ela acompanha uma recenseadora, e essa recenseadora do tipo o IBGE deles, né? US Census Bureau, o IBGE lá dos Estados Unidos. Bate de porta em porta com a sua prancheta, os seus formulários e um gravadorzinho. Para quê? Ela faz uma pergunta inusitada. Qual foi seu último sonho? Ela pergunta para os entrevistados. É inusitada essa pergunta. Então, é um filme feito por estrangeiros a partir de uma estética David Lynch. É muito David Lynch esse filme. Essa dupla de iranianos está radicada nos Estados Unidos, eles vivem nos Estados Unidos, tal, mas é um olhar de estrangeiro, é muito bem-vindo para a cultura norte-americana. É um desfile de arquétipos. Estão lá todos os arquétipos, cowboys machões, aquela coisa do arquétipo do cowboy que tenta emular a suposta pureza, né, dos pioneiros, teorias conspiratórias do Estado Profundo, evangelizadores pentecostais, está faltando língua aqui, evangelizadores pentecostais, exortando os fiéis a fazer uma guerra contra o mal, que é representado, claro, pelos imigrantes, que são mal-vindos, não são bem-vindos, os imigrantes são mal-vindos, os imigrantes ilegais que são condenados à invisibilidade, a classe média kit, hipnotizada pela TV, poetas beatniks vagando pelas estradas, estão todos os arquétipos, tudo emoldurado por lindas imagens do deserto. Deserto é uma coisa mitológica na cultura norte-americana, é o grande arquétipo norte-americano. Os desertos, principalmente o deserto de Nevada, Death Valley, as grandes pradarias do meio oeste norte-americano. Então, é muito interessante esse filme. A questão é, essa protagonista que vocês estão vendo aí no fotograma, ela se chama Simine, ela feita pela Sheila Vande, muito bem. Ela trabalha como uma recenseadora, né, para o governo, bate de porta em porta. E todos os caras, como essa família de classe média que vocês estão vendo bem kit, estranham a pergunta, mas por que você quer saber qual é o último sonho? E não é só apenas o último sonho, é o último sonho recorrente. Um sonho que você tem recorrentemente sonhado. E ela fala por alto, não é para sua segurança. Ela dá uma desculpa esfarrapada qualquer, olha, é para sua segurança. Tá? Então, ela é quase, ela tem uma disciplina monástica. Ela gosta do que faz, só que ela vai para o quarto dela num hotel de beira de estrada, onde ela vive, sempre as imagens do deserto, aqueles grandes landscapes assim maravilhosos, a fotografia linda do filme, e ela revive, ela grava vídeos para colocar nas redes sociais, ela revive esses sonhos que são contados para ela. Ela tem peruca, maquiagem, então ela faz uma produção e ela revive, reconta o sonho como se fosse aquela pessoa que estava contando. E ela compartilha nas redes sociais esses vídeos que ela faz.
ela gosta do que faz, tá. É interessante o seguinte, tudo muda, tá, quando uma certa altura. Claro, qual é o cotidiano do trabalho dela? Ela leva esse material dos formulários, ela leva esses áudios que ela grava, ela leva para o prédio ultramoderno da US Census Bureau, onde tem computadores quânticos, e ela coloca as informações desses computadores quânticos, tá? Ah, então, a certa altura, a sua gerente chama ela, agradece pelo trabalho, ela está fazendo muito bem, e ela tem uma nova missão. Ela tem que entrevistar, dessa vez, membros de uma colônia, um local perdido no meio do deserto, eles estão escondidos. Na verdade, nessa colônia estão cheios de contra-revolucionários iranianos, velhos contra-revolucionários iranianos que lutaram a favor dos Estados Unidos contra a Revolução Islâmica no Irã. Tá? Vocês devem lembrar de história, né? O Shah Reza Pahlavi, que era do governo do Irã, pró-Estados Unidos, foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini. Então, se instituiu lá uma república islâmica, tá? é, tornando o Irã inimigo geopolítico dos Estados Unidos. Então, nessa colônia estão lá esses velhos contra-revolucionários, né, que trouxeram para os Estados Unidos, já que não poderiam mais viver no Irã. Tá? Pelo menos lá fizeram isso, né, porque hoje os afegãos são mandados para cá, para o Brasil. Né? Nem os Estados Unidos, em vez de trazerem os afegãos que colaboraram com ele, não, mandam para cá, para o aeroporto de Guarulhos, como a gente falou na live passada. E aquilo passa a estremecê-la, porque ela vai lembrar das suas origens do Irã. Ela é uma exilada do Irã. Tá? E isso faz lembrar do pai dela, que sugere que também participou desse movimento contra a reprogramação, já que a foto dele está lá no mural dos heróis ali da colônia. Então, aquilo faz ela própria lembrar de um sonho recorrente que ela tem do pai dela. Tá? A questão é, o Matt Dillon entra em cena, o grande Matt Dillon, como um cowboy, outra coisa da mitologia, um cowboy que foi destacado para ser segurança dela. Tá? E aí ele vai fazer uma síntese da geopolítica norte-americana quando ele chegou na colônia. Olha, o inimigo dos nossos inimigos são os nossos amigos. Ele fala, né? O porquê que está lá essa colônia dos ex-contra-revolucionários que lutaram lá contra o Ayatollah Khomeini. Estão lá no meio do deserto, mantidos pelo Estado profundo norte-americano, que quer fazer esse recenseamento dos sonhos. Não se sabe o porquê. Tá? E nem o filme dá muita explicação. Tem essa teoria do humilde blogueiro aqui que eu vou compartilhar com vocês. E aí o que acontece? Nessas andanças, chega o poeta beatnik, outro arquétipo norte-americano. É um rapaz que se apaixona, como, claro, todo o estereótipo do poeta, se apaixona, olhar à primeira vista. Então, é um cara chamado Mark. Ele é bem, a maneira como ele se veste é o próprio poeta beatnik andarilho caroneiro, quase um Allen Ginsberg, um Jack Kerouac. Então ficam os dois caras, o Alan, que é o Matt Dillon, que faz esse cowboy, que supostamente é o segurança dela, e o Mark, os dois acompanhando ela. Ela não consegue se livrar dos dois, né? Os dois ficam acompanhando ela. E o Mark é apaixonado e o Matt Dillon, o cowboy cínico, machão, tal, que também acompanha e faz a segurança. A questão é o seguinte, quanto mais ela se aprofunda nesses arquétipos, sendo que o ponto alto é quando ela vai entrevistar um evangelizador neopentecostal, um cara completamente maluco numa igreja, né, onde ele destila todo o preconceito, o ódio contra os imigrantes, a ideia de que os americanos têm que fazer uma guerra contra o mal, e etc. Quanto mais ela mergulha nesses arquétipos norte-americanos, mais começa a confundir realidade com ficção, a tal ponto que nós, espectadores, não conseguimos distinguir muito bem. O que sugere que esses dois caras são fantasias dela. Tanto o Mark quanto o Matt Dillon, o cowboy, que supostamente para segurança,
São fantasmas, os arquétipos, ela está misturando realidade com ficção o tempo inteiro. É um filme que vai cada vez mais se tornando onírico com o passar do tempo, tá? E é interessante o porquê que o Estado Profundo quer ah, fazer um recenseamento dos sonhos. Por quê? Aí vai se conectar com uma coisa, tá? Lembra Jung, aí Jung. E o Voltan, vamos falar do Deus Voltan aqui. A gente já falou numa live passada que o insight do conceito dos arquétipos, símbolos do inconsciente coletivo, veio para Jung numa descoberta com pacientes dele, isso antes da ascensão, isso durante a ascensão do nazismo lá na Alemanha. Ele começou a perceber que muitos pacientes dele estavam tendo sonhos recorrentes, sempre em torno dessa divindade Voltan, essa divindade nórdica, o deus da guerra, do caos, energias caóticas. Ele estranhou essa coisa, essa recorrência, muita gente sonhando isso. E esses sonhos não é que apontaram para a ascensão do nazismo na Alemanha, de certa forma parece que as pessoas estavam se conectando com uma atmosfera, algo coletivo que estava ocorrendo ali no país, que desagou no fenômeno do nazismo, e depois da Segunda Guerra Mundial. Daí que levou Jung a desenvolver e aprofundar essa questão dos arquétipos, que deixou Freud completamente desgostoso do seu discípulo, porque você está partindo de uma coisa mística. E daí a aproximação do gnosticismo, de Jung e tal, e aí Freud o expulsou do seu ciclo da comunidade psicanalítica tal, já tinha feito isso com Reich, depois foi com Jung, você não está mais científico, você está muito místico, tal, isso não existe, diria o padre Quemedo. O padre Quemedo, isto não existe. Tá? Então, parece que é uma coisa isso. Se isso é real, se os sonhos estão conectados com os nossos arquétipos coletivos, e esses sonhos recorrentes podem significar alguma coisa, nada melhor do que o estado profundo fazer um recenseamento desses sonhos, tá? Querer controlar a realidade por amostragem, certificar-se, né, através desses tropos que aparecem dos sonhos, essas recorrências, que o imaginário que mantém a nação unificada está atuante e influente nos sonhos e, consequentemente, na realidade. Os Estados Unidos, com essa criação desses arquétipos que foram assim irradiados para todo o planeta, criaram um tipo de civilização singular, em que parece que a imagem, a ilusão, precede a própria realidade. Esse é a moral desse filme, Land of Dreams. Tá? Com esse olhar iraniano de estrangeiros, utilizando uma linguagem lynchiana, imagina, com o roteiro do grande colaborador do Luiz Buñuel, dos temas surrealistas, criam assim, uma visão única dos Estados Unidos. Né? O que vai criar essa coisa que é